Olá, vencedores em Cristo Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre, no nome de Jesus. Aqui quem fala com você é o irmão Alex e você está no canal Alex Pranta Valença. Eu vou ler uma mensagem aqui para o meu e para o seu coração que fica em Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante. Mas antes eu vou lhe dar 3 segundos para você compartilhar esse vídeo que está com as pessoas aí do grupo do seu WhatsApp. Só compartilhe com as pessoas que você ama. Eu não vou estar vendo isso, mas Deus está vendo. Compartilhe aí esse vídeo no grupo do seu WhatsApp com pessoas que você ama. Deus te abençoe e te livre do mal em nome de Jesus. Vamos para a mensagem? Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 5, versículo 1. O título diz assim: A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e um dos pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E estando um dos barcos, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazei-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia aqui, irmãos, em Lucas capítulo 5, versículo 1, diz que Jesus estava na beira de um lago, ou na beira de uma praia, depende da Bíblia, a tradução é diferente. E ali havia uma multidão que tentava chegar cada vez mais perto do Senhor e Salvador Jesus. Mas o motivo que eles estavam se aproximando de Jesus, a Bíblia diz que era para ouvir a palavra. Tem gente que se aproveita, que quer se aproximar da gente. Qual é o motivo? Tem gente que quer se aproximar de você. Qual é o motivo? A Bíblia diz que a multidão apertava Jesus, chegava perto de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Para ouvir a palavra de Deus. E era muita gente que fazia isso, era uma multidão. E quando a Bíblia fala que é multidão, é multidão. Eles estavam apertando, se aproximando de Jesus para ouvir a palavra. E ali estavam chegando nesse momento alguns pescadores. E um era Simão Pedro. E a Bíblia vai dizer, amados, aqui em Lucas capítulo 5, que Jesus chega para Simão e diz: Esse barco é seu? Me empresta aí o seu barco. Olha só, o dono da madeira, aquele que criou a árvore, que fez o barco de Pedro, aquela madeira, que Deus é o dono da árvore, ele chegou e pediu a Simão: me empresta aí o teu barco, deixa eu entrar no teu barco, sabendo Jesus que ele é o dono do barco, que ele é o dono das águas, que ele era o dono da madeira que fez aquele barco. Mas Jesus respeita. Jesus sabendo que é o dono da minha vida e da sua. Jesus sabendo que é o dono do meu casamento e do seu. Jesus sabendo que é o dono da nossa vida. Jesus respeita. Jesus fala: deixa eu entrar aí. Eu mudo a situação. Eu tiro a insônia, eu boto sono. Eu tiro o cansaço, eu boto saúde, força. Eu tiro o problema, eu levo a solução. Deixa eu entrar aí. Jesus respeita a gente. Por isso ele perguntou a Pedro, mesmo Jesus sendo o dono da árvore que fez a madeira do barco: deixa eu entrar no teu barco, Simão? E Simão deixou. E Jesus pediu a Simão: afasta um pouco da água. E Simão afastou.
Sabe qual era a vontade de Simão ali? Ir para casa. Simão tinha pescado a noite toda, tinha trabalhado a noite toda. E o trabalho de noite, sabe qual é a vontade quando amanhece o dia? De eu vir para casa. E na hora do homem ir para casa, Jesus chega e diz: me empresta aí o teu barco. Empresta aí ouvido a mim, fica aqui. Não vai para casa também não, fica aí ouvindo a palavra. E aí Jesus fez ali um sermão. Jesus trouxe ali a palavra que veio do céu através dele. A própria palavra, o verbo agora falando da palavra. Jesus falando da palavra. E o próprio Jesus era a palavra, o verbo. E aí Jesus fez ali um discurso. A Bíblia aqui, irmãos, em Lucas 5, não fala nada que aconteceu, nenhum tipo de milagre ali. Apesar que aconteceu, porque a Bíblia, a palavra não volta vazia. Mas a Bíblia não conta aqui nenhum milagre. Aí quando acaba Jesus de pregar naquele lugar, através daquele barco, talvez Simão, vendo Jesus, acabou o culto, vendo Jesus despedindo a multidão, talvez Simão pensou: agora eu vou para casa descansar. Agora eu vou para casa, foi uma noite difícil, eu pesquei a noite toda, não apanhei nada, agora eu vou para casa descansar. Jesus agora olha para Simão e diz: não é hora de ir para casa não, eu não mandei lavar rede, para que lavar rede? Não é hora de lavar rede, não é hora de guardar rede, não é hora, ei irmão, não é hora de perder a fé. Não é hora de parar com o seu sonho, de desistir, não é hora. Não é hora de desistir, eu não sei qual é o teu sonho, mas Jesus está dizendo para você: não é hora de parar. E Jesus disse a Pedro: entra você no barco, eu não vou descer do teu barco, agora entra você no barco e vamos pescar. Um carpinteiro dizendo para o pescador: vamos pescar. E Pedro foi pescar, mesmo sem ser hora de pescar. Pescador sabe a hora de pescar. E Pedro, obedecendo Jesus, foi pescar fora da hora de pescar. Porque para você e para mim, parece que está longe, ou parece que não é hora de a gente ser abençoado. Mas Jesus olha para mim e para você e fala: é hora de ser abençoado, é hora de abençoar, é hora de abençoar. Ei, eu profetizo que na minha vida e na sua, é hora de a gente ser abençoado pelo próprio Deus que estava ali no barco de Simão, em nome de Jesus. E aí, obedecendo, Pedro foi para o barco. E quando chegou no mar alto, Jesus disse: lança a rede. Lança a rede, joga a rede aí, Pedro. Joga a rede aí no mar, Simão, Pedro. E aí Simão olhou para Jesus e disse: mestre, o senhor é carpinteiro, sabe até pregar. O senhor é filho de José e Maria, o senhor é carpinteiro, sabe pregar. Eu gostei da pregação, mas pescador sou eu. Eu não sou um turista, eu não sou apenas alguém que gosta de pescar final de semana na ponta do curral. Não. Eu sou pescador das antigas, Pedro, Jesus. E não é hora de pescar no mar alto, não é hora. Mas porque o Senhor manda, eu lanço a rede. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus obedecendo, que Pedro obedecendo a palavra de Jesus, ele teve uma grande pescaria. Olha aqui o que está dizendo em Lucas 5, 6. E havendo feito assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Em Lucas 5, versículo 6. Quando Pedro disse a Jesus: eu pesquei a noite toda, não apanhei nada. E olha que eu sou pescador profissional. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Quando chega no versículo 6 de Lucas 5, a Bíblia diz: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e a rede quase ia a pique. Meu irmão e minha irmã, pode estar todo mundo dizendo que não é tempo da gente vencer, que não é hora para a gente vencer, que é tarde para mim e para você. Se Jesus manda você fazer, faça, porque a hora Jesus é que sabe, Ele é dono do tempo. Ele é dono do peixe, não era hora de peixe estar numa alta, por isso Pedro foi pescar a noite toda. Mas o dono dos peixes estava no barco, e quando o dono dos peixes manda, aconteceu o milagre. Ei, o dono da ouro e da prata é Deus. O dono da ouro do ouro e da prata é Deus. Se Deus manda você fazer, faça. Ei, o dono das vidas é Deus. Se Deus manda você agir, haja. Faça. Faça porque operando Deus,
Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Aconteceu aqui um grande milagre. E eu digo, em nome de Jesus, quando a gente fizer as coisas de acordo com a palavra de Deus, debaixo da orientação de Deus, debaixo da vontade de Deus, guiados por Deus, como foi Pedro, a gente vai colher uma grande colheita. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus faça você pescar, que Deus faça você conquistar. Não sei qual é a área que você quer ter vitória, mas que Deus, em nome de Jesus, abençoe você nessa área aí. Que Deus te dê uma grande colheita. Pedro, nesse dia aqui, meus amados, ia voltar para casa sem nada. Todo mundo talvez ali pegaram alguns peixes, que nem todo mundo é igual. Uma pessoa um pega, o outro não pega. Naquele dia Pedro chegou na praia e talvez alguém perguntou: e aí, Pedrão, o que é que tem aí? Ele disse: aqui não tem nada. Hoje eu vou para casa sem nada, hoje eu vou chegar em casa com as mãos vazias. Certamente poderia até ter peixe na casa de Pedro. Pedro pescava direto. Naquele dia ele está indo para casa sem nada, mas Jesus chegou e disse: Pedro, você não vai voltar para casa de mãos vazias. Jesus nunca deixa a gente voltar de mãos vazias. Quando Jesus pediu o barco de Pedro emprestado, quando Pedro emprestou, quando acabou o culto, Jesus poderia ter dito para Pedro: ei Pedrão, está na hora de eu devolver a você o barco. Aí estava o problema. Jesus, somente Ele. A gente empresta as coisas às pessoas, às vezes nem devolve a gente. Mas Jesus, quando Ele empresta alguma coisa, quando Ele pede alguma coisa emprestado, que Ele vai devolver, Ele não devolve do mesmo jeito. O barco de Pedro estava chegando, tinha chegado, vazio. Jesus disse: Pedro, deixa eu pregar a mensagem. Agora acabou a mensagem, é para eu te devolver o barco, mas eu não posso devolver do jeito que eu recebi. Vamos no mar. Quando chega no mar, foi uma grande colheita. O barco que chegou vazio, depois de Jesus, o barco estava cheio de peixe. A sua vida, Jesus vai transformar. Você não vai voltar vazio. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa depois dessa mensagem. Você talvez tenta até esquecer, mas você não vai esquecer dessa mensagem. Porque não eu, mas o Espírito Santo de Deus já está trabalhando na sua vida. Quando Pedro estava ali ouvindo a mensagem, talvez ele pensando que os pensamentos de Deus não é igual ao pensamento do homem. Talvez Pedro pensando: ele está pregando bonito, mas eu não posso esquecer que depois daqui eu vou para casa sem nada. Era o pensamento de Pedro, mas o pensamento de Jesus talvez era: eu estou aqui pregando e só de olho em Pedro. Eu estou aqui pregando isso no barco e só de olho no coração de Pedro, porque Jesus não olha para mim, para você como o homem olha. O homem olha assim: olha a camisa dele, olha o estúdio dele, olha o local que ele está. Jesus não olha para a gente igual ao homem olha. Ei, escuta isso, Jesus te olha diferente das pessoas. Você que está passando por luta, Jesus te olha diferente. As pessoas dizem que você não vai conseguir, Jesus disse: eu vou dar ele, vou fazer. Ele vai conseguir. As pessoas olhavam para Davi e diziam: esse vai morrer hoje. E foi brincar com o gigante, chegou onde não foi chamado, vai morrer hoje. O exército e o rei dizendo, Deus olhando do céu e dizendo: hoje ele vai ser exaltado na frente do rei. Hoje ele vai vencer gigante. Hoje ele vai ser exaltado na frente dos irmãos que é soldado. Hoje ele vai ser exaltado na frente desse exército. E Davi venceu, porque Jesus estava no barco, na vida de Davi. Pedro também levou Jesus no barco. Ei, leva Jesus aí no barco. Eu não sei quem você tem levado até hoje. Eu não sei quem você tem deixado andar do teu lado. Mas a partir de hoje, deixa Jesus entrar no barco da tua vida. Deixa Jesus entrar no barco da tua saúde. Deixa Jesus entrar aí na tua vida, irmão. Deixa Jesus entrar aí na tua vida, irmã. E Ele vai transformar a sua vida. E você vai ter colheitas. Você vai conquistar coisas. Não vai voltar para casa de mão vazia, como Pedro não voltou. Glória a Deus. Deus te abençoe, te guarde, te livre do mal. Em nome de Jesus. Obrigado por ter assistido até aqui.
Obrigado por ter assistido até aqui. Ativa o sininho aí para todas. Se inscreva no canal que vai ter mais vídeos aqui. Deus te abençoe, vencedores.